Gente, o conteúdo das videoaulas dessa semana vai ser a parte de conjuntos, que é um conteúdo que vocês veem lá no primeiro ano do ensino médio. Então, nós vamos fazer só uma revisão rápida aí, com algumas questões que estão na página 7 da apostila de vocês, tá? Eu vou fazer os dois primeiros exemplos ali, que são o 13 e 4, tá? Desculpa a numeração aqui, é o 13 e o 4. E a terceira questão, eu vou fazer uma questão do Enem, que vai estar, depois a gente vê lá. Eu vou indicar para vocês que página e que questão é. Bom, para a questão de conjuntos, o principal, a gente tem que fazer os diagramas, né? Que são os conjuntos, aqueles desenhinhos que a gente tem que fazer, aquelas bolinhas que nós temos que fazer. Para saber o número de bolinhas, vamos ler aqui a questão para ver quantos que nós vamos fazer. Então, fala que um restaurante fez uma pesquisa e para saber a sobremesa preferida entre pudim ou gelatina. Então, nós vamos ter dois conjuntos. Um que vai representar o pudim, vou botar P, e o outro vai representar a gelatina, vou botar G, tá? Então, cada funcionário, ele pode indicar que gosta das duas. Então, o que é gostar das duas? É a interseção, essa parte do meio aqui. De apenas uma, né? Ou só nessa parte aqui do pudim, ou só da gelatina, ou de nenhuma, estaria fora dos conjuntos. Bom, vamos aos números. 21 declararam que gostam de pudim. Não é somente, gente, tá? Eles disseram que 21 gostam de pudim, entre eles tem gente que gosta de gelatina. Assim como 29 gostam de gelatina. Também entre esses 29 tem uns que gostam de pudim. E a informação mais importante: 10 gostam das duas sobremesas. Então, quando a gente vai fazer as questões de conjunto, a gente começa sempre pela interseção, pela parte do meio, pelo que os dois conjuntos têm em comum. Então, nós vamos preencher com o 10 aqui no meio. Bom, o que mais diz aqui, ó? E 12 não gostam de nenhuma das sobremesas. Esse 12 vai ficar fora dos conjuntos, tá? Esses aqui, eles não gostam de nenhum. Bom, o que tá nos faltando preencher, gente? Quem gosta só de pudim e quem gosta só de gelatina. Qual é a conta que nós temos que fazer, então, para quem gosta só de pudim? Tirar aqueles que gostam de gelatina também. Então, eu vou tirar 10. Vou ficar com 11. 11 gostam só de pudim. E da gelatina, a mesma coisa. Eu vou tirar aqueles 10 que gostam de pudim também. Então, eu vou ficar com 19 gostam de gelatina. Pode-se, então, afirmar que o número de pesquisados, ou seja, o número total. Como é que a gente vai achar o número total de pesquisados? Aqueles que gostam só de pudim, só de gelatina, das duas e de nenhuma. Nós vamos somar. 11 mais 10 mais 19 mais 12. E aqui, pelas minhas contas, vai dar 52. Letra A. Tá? Então, vamos para o meu exemplo 2 e para vocês o exemplo 4 que tem aí. Num grupo de 87 pessoas, então a primeira informação, ao contrário do que da outra questão, ele deu o total, tá? Eram 87 pessoas. 51 possuem automóvel e 42 possuem moto. E 5 não possuem nenhum. Ou seja, quantos grupos nós vamos ter que fazer? Quantos conjuntos nós vamos ter que fazer? 2, né? Um que gosta de automóvel e o outro que gosta de moto. E 5 não possuem nenhum dos dois veículos, tá? Então, as informações que ele deu. Os que possuem automóvel é 51, os que possuem moto é 42. Só que ele tá dizendo assim, ele tá pedindo o número de pessoas desse grupo que possuem automóvel e moto. Então, ele está chegando à conclusão que tem uma interseção. Bom, professora, tu disse que a gente tem que começar pela interseção e aqui ele tá pedindo a interseção. Bom, esse tipo de questão a gente faz assim, ó. Primeiro, eu vou ver quantos são os números envolvidos no conjunto. Ou seja, do total, eu vou tirar esses 5 que não possuem nem automóvel nem moto. Então, o que eu vou ter desse total aí? Eu vou ter 87 menos 5, eu vou ter 82. Vamos representar isso, tá? O que seria isso? É o que a gente chama de união, tá? Então, a união das pessoas que têm automóvel ou moto vai ser igual ao número de pessoas que têm automóvel, mais o número de pessoas que têm moto, menos a interseção entre as pessoas que têm automóvel e moto. Ou seja, isso aqui é o que nos interessa. É essa parte aqui, deixa eu botar só numa caneta colorida aqui, azul, tá? Que é isso aqui que está pedindo na questão. O que nos aparece aqui como números? Eu tenho o total de pessoas que têm automóvel ou moto,
tenho. Porque no momento que eu excluo as pessoas que não têm nem automóvel nem moto, eu tenho aquele número. Então, o que vai aparecer para nós? 87 menos 5, 82, tá? Depois, o número de pessoas que têm automóvel, eu tenho lá, ó, 51. Não é somente, tá? Pessoas que têm moto, 42. E eu vou descontar aquelas pessoas que têm os dois, que é o que nos interessa. Bom, o que eu posso fazer? Eu vou passar isso aqui que tá negativo lá pro outro lado, positivo, e esse 82 que tá positivo eu vou passar pra cá, tá? Só pra gente enxergar melhor. Então, vai ficar a interseção, que é o que nos interessa, 51 mais 42 menos 82. A interseção, 51 mais 42, 93, né? E 93 menos 82 vai dar 11. Letra B. Então, esse tipo de questão que pede a interseção ou a união, algumas vezes, a gente sempre vai fazer assim. Ah, professora Lidiane, mas daria para colocar esse aqui e aqui? Eu não vou me lembrar qual que é a união e qual que é a interseção. Não importa, tá, gente? Pode colocar a interseção aqui e a união aqui, não tem problema. Mas não esqueçam que aqui é sempre menos. É a soma dos valores ali, menos a interseção ou união, dependendo do que vocês estão vendo, tá? E essa questão número 3, como eu disse para vocês, olhem na página 40 da apostila de vocês. É a questão 34. Ela é do Enem de 2004. E aqui, olha só, tá falando ali que o fabricante tá fazendo um catálogo de cosméticos, lá. E aí, os catálogos C1, C2 e C3, ou seja, já essa questão, ela já nos dá 3 conjuntos, tá? Vou tentar representar aqui para vocês, desenho mal, mas espero que dê pra enxergar. Então, nós temos o catálogo C1, o C2 e o C3. Bom, os catálogos terão, respectivamente, 50, 45 e 40. Então, vamos colocar as informações aqui do lado. C1, 50, não é somente, tá, gente? C2, 45 e C3, 40. Comparando os projetos de cada catálogo, ele verifica que C1 e C2 vão ter 10 páginas em comum. C1 e C3 terão 6. E C2 e C3 vão ter 5. Só que olha o que ele coloca. Em comum, das quais 4 também estarão em C1. Então, C1, C2 e C3 tem 4 páginas. Então, essas são as informações que a gente tem. Geralmente, que aparecem questões com três conjuntos, é esse monte de informação. Nós vamos começar sempre pela interseção dos 3, aqui no caso. Então, qual é a interseção dos 3? É essa partezinha aqui do meio, ó. Essa parte central aqui é a interseção dos 3. Então, esse número 4 eu vou colocar aqui no meio. Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com 2 conjuntos. Eu vou começar a descontar, tá? Então, essa informação já foi. Vamos para outra informação. Eu sei que C2 e C3 tem 5 em comum. Então, essa partezinha aqui de C2 e C3 tem 5 em comum, só que eu tenho que descontar o 4. Então, eu vou ter o quê? 1, tá? Então, eu vou fazer 5 menos 4, que vai dar 1. Essa informação já foi. Agora, C1 e C3, vai ser essa partezinha aqui. C1 e C3 tem 6 em comum, só que ali na interseção entre eles já tem 4. Eu tenho que descontar 4 também. Então, vai ficar 2. Essa informação já foi. C1 e C2 tem 10, ó. Então, entre C1 e C2, que é aquela partezinha, tem 10. Só que já tem 4, eu tenho que descontar também. Então, vai ficar 6 ali naquela partezinha, tá? Essa informação já foi. Bom, vamos para a informação dos conjuntos maiores agora. C3 tem 40, mas olhem para mim. 40, só que eu tenho que descontar 1 mais 4 mais 2, ou seja, 7, né? 40 menos 7 vai dar 33. Então, é 33 que eu tenho que colocar aqui. Essa informação já foi também. Agora, do C2, eu tenho 45. 6 mais 4, 10 mais 1, 11. Então, eu vou ter que descontar 11. 45 menos 11, 34, né? Eu acho. Pelas minhas contas. Então, essa informação já foi. E o C1 tem 50. Só que dentro do C1, eu já tenho 6 mais 4 mais 2, que é 12. Então, eu tenho que descontar 12, que vai nos dar 38.
Bom, conversamos, mas qual que é a pergunta mesmo? Efetuando os cálculos correspondentes, o fabricante concluiu que para montar os 3 catálogos de um total de originais de impressão é igual a... Vou dar um acento aí. O que é o total, gente? É a gente somar tudo. Tudo, pura e simplesmente. Ou esses valores que estão aqui, né, que eu já indiquei, ou os valores que estão aparecendo ali. Então vai ser o quê? 38 mais 34 mais 33 mais 6 mais 2 mais 1 e mais 4 que está no centro. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. E isso aqui, pelas minhas contas, vai dar 118, letra C. Então, gente, amanhã nós... Amanhã. Quarta-feira, então, nós temos o nosso plantão. A partir das 19h30. Eu espero vocês para dúvidas dessa aula e das outras, tá? Obrigada.